Meus amados, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam muito bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando e lendo o Salmo 50, a parte 2. Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia física, pega a sua espada comigo, porque um soldado alistado não anda desarmado. Salmo 50, parte 2. Eu vou ler hoje com vocês, e vocês sabem que eu leio todo o Salmo, depois eu venho comentando. Como eu já li a primeira parte, eu vou ler do versículo 16 ao último versículo, que é o 23. Então já abre o Salmo 50 aí comigo. Eu vou ler na versão hoje na NVI, Nova Versão Internacional. Então, vamos lá ver o que o Senhor tem para nos dizer nesse vídeo. Salmo 50, versículo 16. É um salmo da família de Asaf. Versículo 16. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. A sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Voltei diferente, mas estamos aqui, irmãos. O primeiro versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 16, onde vai estar escrito: mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Uma coisa que o Espírito Santo já me atentou aqui nessa passagem é que Deus fala que direito você tem. E só tem direito quem cumpre os deveres. A gente já ouviu essa frase, é uma frase famosa que diz que, mais ou menos, não vou me lembrar direito, que os filhos têm os seus direitos e os seus deveres. Então, aqui o Espírito Santo já me disse: minha filha, só tem direito de recitar com propriedade as leis de Deus, a palavra de Deus, quem cumpre os seus deveres dentro da palavra. O que a palavra te impõe como dever para você fazer, para você ter esse direito, você tem que cumprir esses deveres. Então não tem como eu falar da palavra se eu não vivo ela. É como o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos. O Senhor Jesus disse acerca dos fariseus que os discípulos deviam ouvir o que eles ensinavam, porque eu creio que Deus deu aos fariseus, por amor às almas, o dom do ensino da palavra. Então Jesus vai dizer: ouçam, eu vou deixar a passagem aqui, ouçam o que eles dizem, mas não imitem, não reproduzam a sua conduta. Eles falavam, mas não falavam como tem direito. Eles não falavam como quem tem direito de falar. Eles falavam porque Deus deu um dom para ele, para assim ensinar o povo. Mas vai dizer também na palavra, eu vou deixar aqui, que o Senhor Jesus não ensinava como qualquer um, mas ensinava como quem tem autoridade. Então, para você ter autoridade sobre a palavra, você também tem que viver a palavra, botar em prática a palavra, cumprir os seus deveres para obter os seus direitos.
De novo, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que esse pois é o porquê que Deus está falando isso para essa pessoa que ele está se referindo, o ímpio, no Salmo. Pois você odeia a minha disciplina. Irmão, isso é muito sério, sabe por quê? A gente é orgulhoso. Na hora de receber a disciplina do Senhor, a primeira coisa que a gente pensa, eu estou errado em quê? Eu já me esforço para fazer tudo certo, porque na nossa cabeça a gente já se esforça o suficiente, a gente já anda no caminho certo, na nossa cabeça a gente já faz o que agrada o Senhor. E quando o Senhor denuncia algo que a gente não percebe, mas a gente faz, a gente já começa a ensoberbecer. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vai se sentir indignado. E muitas vezes nessa indignação é que algumas pessoas se perdem, porque elas deixam o orgulho tomar conta e não recebem a repreensão de Deus, talvez até pela vida de alguém que ele use para falar, teu pecado está aqui. Aí a gente, que pecado? Você está falando isso, você nem sabe minha vida, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa cabeça já começa a citar nossas qualidades, que a gente faz, não é verdade? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando Deus fala, o seu pecado está aqui, dá uma vergonha muito grande, irmão, porque se humilhar parece fácil, mas não é. Se humilhar perante Deus, reconhecer, confessar pecado, não é fácil. Humilhação dói. Humilhação muitas vezes vai trazer vergonha pra gente, aquela vergonha que aperta, aquela vergonha que dói por dentro, de confessar, caraca, não acredito que eu me perdi nisso, não acredito que eu estou fazendo isso, não acredito. Não, mas tá bom, Senhor, eu admito. A gente largar, né? Tem gente que fica assim, como fechada, mas a gente largar o orgulho, a razão. Muitas vezes é necessário para a gente caminhar com Deus no caminho certo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer o nosso erro e buscar consertar os nossos caminhos. Isso, irmão, dói. Ainda mais quando uma pessoa tem um cargo eclesiástico. Meu Pai amado. Aí fica 50 vezes mais difícil, porque a pessoa acha que tem que sempre bater a meta que ela mesma estabeleceu e ela não pode tirar a aparência que ela já estabeleceu, o respeito à vista dos homens que ela já estabeleceu. Então ela não se afasta, ela não respeita, ela não se humilha, ela não pede perdão para ninguém, ela não desce, entendeu? Para ser humilde, larga o orgulho para se humilhar diante de Deus e ser humilde com os homens. Você não tem que se humilhar diante de ninguém que o Senhor não te mande, porque quando Agar vai fugir da casa de Sara, sua senhora, que a oprimiu, então ela tinha razão, né? De estar fugindo, né, desnorteada, de tanto que Sara oprimiu ela, mas o Senhor vai falar para Agar: volta, te humilha diante da mão da tua senhora. Então é um direcionamento que Deus deu para Agar. Então se humilhe quando o Senhor te direcionar a se humilhar para alguém, pedir perdão, reconciliar, sabe? Porque Deus vai te honrar com certeza. Então, se humilhe diante de Deus, de modo que você obedeça o que Ele está te ordenando. E seja humilde com os homens, de modo que você saiba que você não é melhor que ninguém. E que nós somos pó, nós somos todos iguais. Se não for a misericórdia de Deus, a gente perece. Então, nós temos que ter essa humildade e temos que ter a consciência dessa necessidade de saber receber uma disciplina do Senhor. De novo, versículo 17, pois você odeia a minha disciplina. Ou seja, a gente tem que estar atento quando o Senhor disciplina a gente. E a gente tem que receber, não odiá-la. Porque o Senhor já vai dizer, né? Porque a gente às vezes se entristece tanto com aquilo, a gente fica abatido, mas em Provérbios vai dizer, eu vou deixar aqui:
filho, não se enfade da repreensão do Senhor, porque o Senhor repreende como pai ao filho que ama. Então, é importante a gente ter isso em mente. O Senhor certamente vai repreender a gente, porque a gente não é perfeito, a gente é carne, a gente tem a graça, tem o Espírito Santo, mas a gente erra. Então, a gente tem que ter essa humildade, essa consciência de que devemos receber a disciplina que o Senhor nos dá. Pois você odeia-me disciplina e dá as costas às minhas palavras. Ou seja, é o que eu falei. O orgulho, muitas vezes, dentro da gente, grita mais alto. E a gente rejeita. Ah, isso não é pra mim. Eu já ando tão certo, eu já renuncio tanto. Até parece, não. As pessoas não sabem quanto eu renuncio. Aquele profeta estava na carne. Ah, nem conhece minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, já renuncio pra caramba. O povo no mundo tá nem aí, ó. Isso é perigoso. Isso muitas vezes é um sofisma pra gente se ensoberbecer. Outra coisa, não se compare com o mundo. Atente para o que Deus diz sobre você, não nos padrões do mundo. Então, devemos escutar a voz do Senhor, estar atentos à sua disciplina, para nos humilharmos, como diz a palavra, debaixo da potente mão do Senhor, que no tempo certo, Ele nos exaltará. Isso está escrito na palavra, eu vou deixar aqui, também vou deixar a palavra onde está escrito que o Senhor abate os exaltados e exalta os que se humilham, ou seja, se humilham debaixo da mão dele, debaixo da voz, da palavra e da vontade dele. Versículo 18 vai estar escrito: você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Irmão, uma coisa muito séria aqui. Vocês acham que eu tenho essa revelação assim no estalar de dedos? Não, eu oro, eu peço ao Senhor, eu vou na palavra, eu peço ao Senhor, me revela, me ajuda. Às vezes eu leio o texto, abrindo parênteses, né? Eu falo, caraca, o que eu vou tirar daqui? O que eu vou tirar daqui, Jesus? Aí o Senhor me dá um ensinamento, assim, abre meu entendimento, eu falo, caraca. Então você que me olha e acha que eu tenho toda essa sabedoria, não se engane, isso vem do Espírito Santo, não vem de mim. E com certeza, peça ao Senhor que Ele irá te dar, te conceder esse ensino. E medite, descanse teu coração, esqueça tudo à sua volta, se concentre na palavra, que eu tenho certeza que Ele irá te revelar. Fechando parêntese. Irmãos, esse versículo aqui é muito sério, porque o Senhor vai dizer no versículo 18, você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. Irmão, uma coisa que o Espírito Santo me disse aqui, é que Deus, ele não está repreendendo aqui o ladrão. Ele está repreendendo o cúmplice e chamando o cúmplice do ladrão de ímpio. Vou te falar, você não precisa roubar para ser o cúmplice. Você não precisa cometer o ato para ser considerado cúmplice diante de Deus. E esse Deus chama de ímpio. O que Deus está falando? Não seja cúmplice dos ladrões, dos que cometem a injustiça. Cuidado com o que você concorda. Cuidado com as rodas de conversa, com os ambientes, com as pessoas no qual você bate palma, no qual você se cala, no qual você concorda. Porque Deus está repreendendo aqui não o ladrão, mas o cúmplice, quem se torna cúmplice do que rouba. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E com os adúlteros se mistura. Então a gente vê aqui que Deus não está repreendendo o ladrão. E Deus não está repreendendo o adúltero. Deus está repreendendo e chamando de ímpio aqui quem se mistura e quem se torna cúmplice deles. Ou seja, já é suficientemente diante de Deus motivo para te considerar ímpio o fato de você ser cúmplice do ladrão e se misturar com os que adulteram. Você concordar, você
estar ali no meio, você não se opor por causa da afronta, né? Tem gente que tem medo de afronta e fica calado perante a injustiça. Irmão, eu creio que Deus aqui não quer nem que afronte, mas que se afaste, que não concorde, que repreenda uma vez e meta o pé. Porque você ficar ali no meio concordando, vendo tudo aquilo, todo aquele erro, toda aquela bagunça, você sabe que tem alguma coisa errada ali, diante da lei de Deus, diante da palavra, meu irmão, não permaneça nesse ambiente, exceto por uma palavra de Deus. Se Deus falar, ó, tem alguém ali que eu quero salvar, vai, é uma exceção, mas conviver é diferente. Conviver e concordar é o que Deus está nos alertando nessa palavra. Então, cuidado com as rodas, com os relacionamentos e alianças que você tem ao seu redor. Versículo 19 vai estar escrito: sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Meu irmão, não tem como você conviver com um certo tipo de ciclo, certo tipo de pessoa, de personalidade das pessoas, e você não ser influenciado e começar a agir de forma semelhante. Não precisa ser igual, basta ser semelhante. Tanto que pessoas que começam a ficar em rodas de pessoas que falam palavrão, a pessoa se converteu, mas a pessoa começa a conviver nessa roda, Satanás certamente vai conseguir convencer a pessoa de que palavrão não tem nada a ver, de que não é proibido de acordo com a Bíblia, de que não é nada, entendeu? Não tem efeito nenhum no mundo espiritual, não tem efeito nenhum sobre a vida dela, e é tudo uma mentira. Só que parece que é bom porque você está vendo as pessoas ao redor fazer, e Deus acabou de me revelar, o Espírito Santo acabou de me revelar um pensamento que a gente tem. Você olha as pessoas ao redor e você começa a pensar, não é possível que Deus condena todo mundo aqui, porque fulano tem um coração bom, porque ciclano, eu sei que não tem maldade, e somente começa a justificar isso, Satanás, usando como ferramenta na sua mente, começa a justificar. Não é possível que Deus condena só por causa de um palavrão, fulano faz isso, faz aquilo, melhor do que muito crente que está dentro da igreja, entendeu? Então não tem como, entendeu? São sofismas. Sofismas são linhas de pensamentos projetadas pelo inferno para te levar para a morte, para o pecado. Então cuidado, não é tudo que a gente tem que concordar, não são todos só porque tem um coração bom que a gente tem que conviver. Tem pessoas que Deus vai afastar da gente, porque sabe que vai arrancar de nós pouco a pouco, não porque ela quer, mas porque é uma ferramenta do inferno para tirar de nós a nossa salvação. Versículo 20 vai estar escrito: deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Eu já logo me lembrei da passagem que está em Provérbios, até anotei aqui para lembrar, vou deixar aqui para vocês. Provérbios 6:19, onde está escrito as coisas que Deus odeia, e uma delas é que Deus odeia quem semeia contenda entre irmãos. Irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá e fale diretamente a ele, ou fale com o pastor, se for algo mais complicado assim, fala com o pastor, mas não faz a caveira do seu irmão para o seu outro irmão, porque isso está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor odeia, o Senhor detesta. E, irmão, tem coisas que a gente realmente vê e se precaver, porque são, de acordo com a palavra, erradas diante do Evangelho. Então nós temos que nos proteger. Mas tem coisas que podem ser evitadas, irmão. Tem coisas que você não deve sair comentando para todo mundo, né? Você tem que falar com alguém de confiança para
sua liderança, enfim, para resolver essa situação de uma forma mais agradável, digamos assim, possível, e não, sabe, inflamar a situação. Versículo 22, o último que eu vou comentar, está escrito: considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Está escrito: considerem isto vocês que se esquecem de Deus. Deus, ele fala que pratica isso quem se esquece dele, porque quando nós temos o Espírito Santo, nós recorrentemente lembramos de Deus nas orações, no nosso estilo de vida. Nós não conseguimos pecar, sabe? Não conseguimos pecar conscientemente. É isso que eu quero dizer. Não conseguimos praticar o pecado em paz. Na hora que nós vamos pecar, nós nos lembramos de quem? De Deus. Então Deus vai dizer novamente, vou ler, considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Se esquece de que modo? Se esquece na hora de praticar a verdade. Se esquece na hora de viver o dia a dia. Se esquece na hora de que vai cometer um pecado, mas não lembra de Deus. Se esquece e assim pratica o que é mal aos olhos do Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus morando, quem tem sempre o Senhor, Deus na mente, quem sempre se lembra do Senhor, não consegue pecar em paz. O temor do Senhor está junto com essa pessoa. E ela se lembra de Deus sempre que vai tomar alguma atitude no dia a dia, por mais simples que seja. Essa é a verdade. A consciência de Deus está sempre na sua mente, porque o Espírito Santo de Deus habita na pessoa. Então tudo que ela vai fazer, se há alguma maldade, se fere alguém, ela não vai conseguir fazer em paz, ela não vai conseguir permanecer naquela prática e não vai conseguir praticá-la, porque o Espírito Santo mora nela. Mas quando o Espírito Santo se aparta da pessoa, ela consegue fazer aquilo de uma maneira mais natural possível. Então nós temos que tomar cuidado e sempre nos lembrar do Senhor quando vamos tomar alguma atitude, porque, irmãos, não foi ninguém que está do nosso lado, que morreu por nós, que sofreu por nós, que tirou a gente do fundo do poço, do lamaçal, do pecado, do vazio. Foi Deus. Ele é o único digno de receber de nós o temor, que nós nos lembremos dele antes de tomar uma atitude precipitada. E o último versículo vai dizer: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aqui uma afirmação que o Senhor está falando. Quem me oferece sua gratidão, honra-me. Por quê? Quando a gente é grato, eu disse que era o último versículo, o anterior, mas o Senhor está me dando aqui, eu vou comentar isso também. Quando a gente é grato, consequentemente a gente vai honrar o Senhor, porque a gratidão, gera essa vontade de servir, essa vontade de honrar o nome do Senhor, essa vontade de, obedecer, porque a gente é grato pela salvação, pelos cuidados do Senhor na nossa vida. Então isso aqui é uma afirmação que Deus está fazendo pra gente. Quem me oferece essa gratidão como sacrifício, honra-me. É uma afirmação. Quem é grato, me honra com as atitudes, com o estilo de vida. E oferece também, ações de graças. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, busquemos andar nos caminhos do Senhor consoante a tua vontade. Irmãos amados, e até aqui me deu o Senhor, sejamos cautelosos, prestemos atenção sempre na voz de Deus na nossa vida. Tem um versículo que Deus sempre me lembra, eu acho que se encontra no livro de Jó, vou deixar aqui para os irmãos meditarem, dizendo que Deus fala uma vez e até 2 vezes, mas muitas vezes o homem não se atenta para a sua voz. Então Deus sempre fala conosco, irmão. Principalmente quando eu ia procurar o celular, eu tô gravando com ele. Eu ia pegar o celular e fazer isso aqui.
Principalmente quando a gente larga isso, celular, e se conecta com isso. O Senhor fala com a gente de uma maneira poderosa e basta que nós nos atentemos ao seu falar. Se nós devemos nos humilhar, se nós devemos pedir perdão, se nós devemos avaliar os nossos caminhos para com Deus, para uma conduta que agrada e glorifica o nome de Deus, para que nós venhamos honrá-lo, nós temos que parar e avaliar, endireitar os nossos caminhos, por mais que seja vergonhoso ou difícil. Deus, ele requer muito mais do que sacrifícios, a nossa obediência. Meus amados irmãos, muito obrigado por você que me acompanhou até esse ponto do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu espero muito que o Espírito Santo de Deus tenha falado contigo de alguma maneira, de alguma forma. Muito obrigado por chegar até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, a tua vida, a tua casa, os teus caminhos. Muito obrigada, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês.